Olá, meus queridos, seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus. E hoje nós iremos ler novamente 2 Timóteo, porque nós tivemos um problema no último vídeo, não sei o que aconteceu, foi durante a filmagem mesmo do vídeo. E eu não percebi, eu postei o vídeo e não percebi. E depois algumas pessoas foram falando ali nos comentários que eu fui ver. Então eu tive que deletar aquele vídeo. Então essa segunda-feira nós ficamos sem vídeo por causa disso. Porque na correria aqui com as minhas coisas eu não consegui fazer outro e postar na segunda. Então o mesmo vídeo que saiu segunda-feira, na verdade o mesmo tema que é o 2 Timóteo, nós vamos falar hoje. E então eu espero que você tenha paciência. Eu peço perdão àqueles que tentaram assistir e não conseguiu. Infelizmente essas coisas acontecem. De verdade, irmãos, eu não sei o que aconteceu. O porquê que ficou daquele jeito. Começou bem, de repente o vídeo ficou daquele jeito lá, falando lentamente. Eu não sei exatamente o que aconteceu, enfim. Mas eu quero pedir a sua compreensão. E agradeço a sua presença aqui, espero que você assista o vídeo hoje, que você venha gostar e que venha ser motivado você aí a ler a palavra de Deus. 2 Timóteo é maravilhoso. Tem ganhado meu coração este livro. Eu tinha alguns livros preferidos do Novo Testamento já, como Hebreus, Efésios, Romanos, mas Timóteo, 1 Timóteo, de fato ganhou meu coração. Ganhou um lugar especial no meu coração, porque eu passei a perceber o tanto que ele é rico em tanto conhecimento, como toda a palavra de Deus é claro, mas a gente sempre tem, assim, que é o nosso pupilo, aquele que, né, nós amamos mais, e segundo 1 Timóteo ficou nesse lugar aí, dos mais amados, com certeza. Mas amém, irmãos, bora para 2 Timóteo, mais uma leitura, mais um aprendizado com o Senhor nesse dia. E eu te convido agora a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 em diante, para que a gente possa estar lendo. É um livro bem pequenininho, nós vamos ler tudo, é um livro pequeno, nós vamos ler 2 capítulos hoje e 2 no próximo vídeo. E vai acabar rapidinho, porque são livros bem pequenininhos, são cartas pequenas do apóstolo Paulo. Amém? Mas vamos, antes de tudo, convidar o nosso amado Espírito Santo, nosso professor, aquele que tem nos ensinado até aqui, tem nos ajudado. Vamos convidar. Então, eu te convido a fechar os seus olhos e a orar comigo neste momento, em nome de Jesus. Senhor Jesus, te agradeço, ó Pai, porque mais um dia estamos aqui reunidos em Teu nome. Quero colocar diante de Ti a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo nesse dia. E peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir nossa mente e coração, nosso discernimento e entendimento da Tua palavra. Até aqui, amado Espírito Santo, tem nos ensinado. Continua a nos conduzir, a nos ensinar e discipular através da Sua palavra. Que o Senhor possa fazer que ela entre no nosso coração como uma espada de dois gumes, nos libertando, curando e transformando. Que ela seja revelada a nós de forma sobrenatural e que possamos aprender de Ti, amado Jesus. Que ela seja gravada na tábua e na mente, na tábua do nosso coração e da nossa mente, e que ela possa fazer morada nas nossas vidas, dando fruto em nós. Em nome de Jesus, sê conosco nesse dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E eu estou muito feliz, irmãos, com todos os comentários que vocês têm colocado aí nos vídeos, dizendo da onde você é. Ai, como isso tem alegrado meu coração, saber que meus vídeos têm alcançado lugares que eu nunca imaginei. Nós fazemos esse trabalho aqui, algo que o Senhor tem entregado em nossas mãos para fazer, sem pensar muito como é que vai acontecer. E o Senhor tem levado à frente, feito grandes coisas aí, Ele mesmo divulgado, Ele mesmo levado adiante, e eu tô muito feliz. Então que você continue colocando nos comentários da onde você é, da onde você está assistindo esse vídeo, porque eu tenho ficado muito feliz em saber que muitos têm sido alcançados aí através dessa palavra, desse trabalho aqui que o Senhor tem nos dado para fazer. Amém? Então continue colocando nos comentários, que é muito bom, eu tenho ficado muito feliz em saber que tem alcançado a sua vida em lugares tão distantes. Amém? E bora pro nosso vídeo em nome de Jesus. Então vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 em diante. Mas eu queria falar para vocês que o autor desse livro, você já sabe quem é, desta carta, é o apóstolo Paulo. Foi escrito no ano de 64, 65 depois de Cristo, em Roma. E o tema dele é mentoramento espiritual de Paulo a Timóteo. Amém? Então bora ler para nossa leitura, bora para nossa leitura de hoje, que tem como título Saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus,
A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o Pai, e a de Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 3. Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria. Versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Então Timóteo, esse filho espiritual de Paulo, né, que é tão amado por Paulo, ele foi o resultado do evangelismo familiar. Aquele que tem a intenção, que tem como intenção conquistar para Cristo, consolidar em Cristo, estabelecer em Cristo aqueles que são de casa. Então, ele é o resultado desse trabalho de evangelismo na casa dele. Sem dúvida nenhuma, um dos nossos primeiros discípulos de casa, nossos filhos, nosso marido, esposa, nossos familiares próximos, eles são os nossos primeiros discípulos, aqueles que vão ser alcançados através da nossa vida, muitas vezes sem assim até mesmo palavras da nossa parte. E Timóteo foi o resultado disso. A sua avó e a sua mãe, Lóide e Eunice, cumpriram com essa missão de evangelismo familiar de forma exemplar. Elas conquistaram para Cristo Timóteo, ainda criança. Depois discipularam ele. E depois foi entregue a Paulo aí, né, esse trabalho de continuar discipulando esse discípulo que é Timóteo. Então nós devemos seguir esse exemplo. Sempre nos lembrar que os de casa sempre serão os nossos primeiros discípulos. E nós precisamos falar de Jesus para eles, falar para eles muitas vezes sem palavras, somente através de uma vida regenerada, transformada. Isso já é o evangelismo, meu irmão. Muitas vezes você fica querendo dizer, os de casa não querem escutar. Você não precisa dizer. A sua vida transformada já diz por si. Sem palavras você conquista para Cristo aqueles que são de casa, porque eles sim vão saber quem você era e quem você se tornou depois de Cristo. E assim você conquista eles para Cristo, para Jesus. Amém? Continuando aqui no versículo 6. Por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Muitas vezes, irmãos, tem dons na nossa vida, talentos que eles estão adormecidos. Quando fala que a palavra despertes significa acordar, tirar do sono. E muitas vezes tem talentos e dons que Deus nos deu. Muitas vezes por imposição de mãos de outros, ou até mesmo quando nós nascemos com alguns certos dons e talentos, que nós deixamos adormecer dentro de nós. Que nós permitimos isso dormir, que nós esquecemos, que nós enterramos isso na nossa vida por certos motivos. Versículo 7. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Aqui está falando um dos motivos e causas porque muitas vezes a gente enterra certos dons e talentos. Nós adormecemos, esquecemos deles dentro de nós. É o medo. O medo é uma das grandes causas e motivos por qual muitas vezes nós permitimos isso acontecer. O medo daquilo que vão falar, o medo de ser julgado, o medo de não fazer direito, o medo de muitas vezes cometer um erro, o medo dos ataques espirituais, o medo e o medo nos faz enterrar, adormecer, esquecer certos dons e talentos que o Senhor nos deu. Continuando aqui no versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do evangelho, segundo o poder de Deus. E uma outra causa, um outro motivo, porque muitas vezes nós enterramos, adormecemos certos dons e talentos na nossa vida, é a vergonha. Além do medo, tem a vergonha, a timidez, que muitas vezes impede da gente pregar o evangelho, impede da gente falar de Jesus, impede a gente realizar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, tem entregado a nós, através do seu espírito, através ali de imposição de mãos, através muitas vezes do nosso nascimento, porque muitas vezes nós nascemos com certos dons, por vergonha, por timidez. E aqui Paulo fala, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor,
não devemos nos envergonhar, porque se nós nos envergonharmos dele, ele terá vergonha de nós naquele dia. É assim que diz a própria palavra de Deus. Amém? Continuando aqui no versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do começo do mundo, e que agora se faz manifesto pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz por meio do Evangelho. Versículo 11. Para que o que foi nomeado pregador e para o que fui nomeado pregador e apóstolo e um mestre dos gentios. Versículo 12. Por cuja causa sofro também estas coisas, mas não me envergonho. Porque eu sei em quem tenho crido e estou convencido de que ele é poderoso para guardar o que tenho confiado nele até aquele dia. Versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras que tens ouvido de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito Santo, que habita em nós. Versículo 15. Bem sabes que todos que estão na Ásia se apartaram de mim, entre os quais estão Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onífero, porque muitas vezes me revigorou e não se envergonhou da minha cadeia. Paulo está preso neste momento, no momento desta carta. Mas quando esteve em Roma, me procurou diligentemente e me achou. O Senhor lhe conceda que ache misericórdia diante do Senhor naquele dia. E quantas coisas ele ministrou a mim em Éfeso, tu sabes muito bem. Capítulo 2, que tem como título Bom Soldado de Jesus Cristo. Tu, portanto, meu filho, ser forte na graça que há em Cristo Jesus. A graça de Deus. A graça, entre outras coisas, ela é uma força capacitadora que ajuda eu e você a vencermos, a suportar tudo em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes você acha que você não consegue, você chegou no seu limite e aí você se dá conta que você conseguiu. E você fala, eu não sei como eu consegui. Pois bem, eu te digo, é a graça de Deus que te sustentou, fortaleceu, te fez suportar aquilo que você está passando. Então, meu irmão, se você precisa vencer algo na sua vida, suportar alguma coisa que você está passando, que você precisa passar por alguma tentação, vencer alguma situação, peça ao Senhor mais graça, porque a graça vai te fazer suportar, vai te fazer lidar com qualquer situação, até a mais difícil, até que você acha que você não consegue, ela vai te ajudar a passar, a suportar aquilo que você precisa passar. É por isso que quando o apóstolo Paulo orou ao Senhor 3 vezes pedindo para ele tirar aquele espinho da carne, que nós não sabemos exatamente o que ele queria dizer, quando ele fala sobre isso, ele orou ao Senhor pedindo para que aquilo fosse retirado da vida dele. Aí o Senhor responde a ele, a minha graça te basta. Era o Senhor dizendo, Paulo, o que você precisa é somente da minha graça, porque assim você vai suportar, você vai passar, você vai conseguir vencer isso. Você acha que não consegue, mas você vai conseguir através da minha graça. E assim Paulo venceu todas as coisas em Cristo Jesus. E nós venceremos como ele, através da graça de Deus. Versículo 2. E as coisas que ouvistes em mim, entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis, que sejam capazes de também ensinarem a outros. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. Versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. Paulo, ele está dizendo aqui no versículo 3, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Meu irmão, ele está falando, suporte. Use a graça que o Senhor tem te oferecido e suporte o sofrimento, porque você é um bom soldado de Cristo. E ele diz aqui no versículo 4, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. Então, aquele que está
aquele que foi chamado para ser soldado, que é eu e você, no exército de Cristo, nós devemos não nos preocupar com as coisas dessa vida, mas sim nos preocupar com aquilo que de fato nós precisamos priorizar, que é as coisas do Senhor. Para que assim nós possamos agradar aquele que nos alistou, aquele que nos chamou para sermos soldados neste batalhão, nesta guerra, amém? Neste exército. Continuando no versículo 5. E se um homem também luta pela vitória, não é coroado se não lutar legalmente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em todas as coisas. Então, meu irmão, eu creio, eu acredito, eu tenho entendimento que no caminho do soldado vai existir sofrimento. Porque o sofrimento, ele nos molda, ele nos transforma, ele nos dá um couro mais duro, como se diz. Ele nos fortalece, nos faz nos tornar mais fortes. É por isso que quando estão treinando os soldados, quando eles estão em treinamento, eles soltam esse soldado ali no meio da selva para ele se virar. E aí ele passa fome, frio, ele passa necessidade, ele passa situações sozinhos para ele aprender a lidar. E ele é treinado para o sofrimento, para lidar com o sofrimento sem desistir na primeira situação, sem desanimar nas primeiras circunstâncias, aprendendo a lidar com o sofrimento. Então, no caminho do soldado existirá sofrimento. Na guerra e na batalha vai haver dores. Ali nós somos treinados, nós somos ministrados e preparados para a guerra, para suportar sem desistir, para perseverar e ser constante. Então, todo soldado, eu e você, passaremos por sofrimentos. E como o próprio Senhor Jesus disse, no mundo teríamos aflição, mas ele venceu o mundo. Então, que você possa entender que terá aflição, mas você vencerá em Cristo Jesus. Amém? Continuando aqui no versículo 8. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da semente de Davi, foi ressuscitado dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que sofro dificuldades como um malfeitor e até prisões. Mas a palavra de Deus não está presa. O apóstolo Paulo, neste momento, ele está preso. E aqui ele fala que ele está sendo visto como um malfeitor, um homem mau. Ele está sendo visto como um prisioneiro malvado, como alguém que roubou, que matou, por amor ao evangelho. Mas ele diz aqui, mas a palavra de Deus não está presa. O que ele quer dizer é que podem prender homens, mas não a sua fé. Podem prender homens, mas não seus ideais. Podem prender homens, mas não a palavra de Deus. Ela não se detém dentro de uma caixa, dentro de um prédio, dentro de uma cadeia. Ela está livre e o Senhor a leva adiante. Mesmo na prisão ali, o Senhor continua levando a palavra de Deus adiante, como o apóstolo Paulo mesmo disse. Ele estava preso e pregando o evangelho. Ele estava preso, mas estava falando de Jesus. Podem matar o homem, podem prender o homem, mas a sua fé continua viva. E a palavra de Deus não está presa, para a glória do nome do Senhor. Amém? Continuando aqui no versículo 10. Portanto, sofro todas as coisas por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta é a palavra fiel, que se morrermos com ele, também viveremos com ele. E se sofrermos, também reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Se não crermos ainda, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo, porque ele é naturalmente fiel. Amém? Versículo 14. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não contendam sobre palavras que para nada aproveitam, senão para a perversão dos ouvintes. Mais uma vez o apóstolo Paulo está nos advertindo, para que a gente não fique falando de coisas que não vai nos trazer edificação, falando de coisa, criando discussões que não vai nos valer de nada. A igreja do Senhor tem que se deter no verdadeiro evangelho, na palavra que cura, liberta e transforma, na palavra que vai nos edificar e não em coisas que não vai trazer edificação, mas só divisão para a igreja.
Amém? Versículo 15. Estude para aprender, para apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Mas foge dos falatórios profanos e vãos, porque eles produzirão maior impiedade. E a palavra desses comerá como faz a gangrena. Gangrena significa morte do tecido, necrose. Entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já passou, e destruíram a fé de alguns. Essas discussões que se levantam dentro da igreja só traz destruição e morte espiritual para muitos. O que vai te trazer de edificação, meu irmão, se você começar a discutir se nós vamos passar tribulação ou não aqui na terra? O que isso vai transformar na vida do crente? Isso não vai mudar nada. Nós temos que falar do verdadeiro evangelho, daquilo que vai trazer edificação e transformação de caráter e de vida. Aquilo que vai nos fazer chegar lá na porta estreita e vai nos fazer entrar pela porta naquele dia. Disso que devemos falar. E não devemos discutir para que isso também não venha a ser motivo de laço usado como armadilha para matar alguns também. Então nós devemos parar com as discussões vãs, parar de discutir dentro da igreja, dividindo o povo de Deus. Versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para honra e outros para desonra. Portanto, se um homem se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do mestre e preparado para toda boa obra. O que está falando aqui no versículo 21? Diz assim: se um homem se purificar destas coisas, isso significa que a decisão de tirar da vida, de renunciar certas coisas da nossa vida para sermos puros, cabe a nós. O Espírito Santo, ele tem um trabalho de falar e ministrar os nossos corações, dizendo: olha, você precisa mudar isso. Você precisa retirar isso da sua vida. Você precisa renunciar isso. Você precisa entregar isso. Você precisa deixar e abandonar isso. Mas a decisão de fazer, de executar, cabe a mim e a você. Senhor Jesus não vai mandar um anjo para tirar da minha vida aquilo que ele está falando para mim tirar. Ele vai esperar que eu faça isso. Então, quando diz aqui, se um homem se purificar destas coisas, ele está dizendo, cabe a você e a mim a decisão de renunciar, de tirar. Cabe a nós tirar. Não é algo que o Senhor vai fazer por nós. Nós precisamos tomar a decisão. Amém? Porque isso vai nos levar a sermos vasos de honra, santificados e idôneos para o uso do mestre. Então a decisão cabe a nós, a mim e a você. Amém? Versículo 22. Foge também dos desejos da juventude e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que invocam o Senhor com o coração puro. E evita as questões tolas sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos os homens, apto para ensinar, paciente, instruindo com mansidão os que se opõem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. E voltem a si, livres dos laços do diabo, que os mantém cativos e submetidos à sua vontade. Então, cabe a nós, meus irmãos, orar por aqueles que estão perdidos, que muitas vezes estão aí entrando por caminhos errados, de heresias, de blasfêmias. Aqui diz assim no versículo 24, no versículo 25, instruindo com mansidão os que se opõem. Então, não é pra gente sair brigando, querendo abrir à força a cabeça das pessoas, enfiar aquilo que nós acreditamos que é a verdade. Não importa se for a verdadeira verdade, ainda assim nós devemos instruir com mansidão e com amor. E orar por aqueles que estão perdidos, para que eles se arrependam, para que eles percebam que estão errando diante do Senhor. E que voltem a si, que nós esperamos que eles voltem a si, para que sejam livres do laço do diabo,
que os mantém cativos e submetidos à vontade de Satanás. Então cabe a mim e você este papel de orar e de instruir com mansidão e amor. E não brigar, e não criar contendas, querer provar à força a nossa teoria, a nossa verdade, mesmo que seja a verdade verdadeira do evangelho são e verdadeiro. Ainda assim, nós devemos instruir com amor e mansidão. Amém? Então, essa palavra que eu quero dividir com vocês hoje, que possamos ter mais amor, irmãos. Parar de brigar à toa, parar de dividir a igreja do Senhor, porque nós daremos conta disso naquele dia. Aquele que tem levantado contenda, usado muitas vezes o palco da internet para brigar por suas teorias, pela sua própria verdade, dizendo que o que ele fala é absoluto, a verdade absoluta, ele vai dar conta disso. Então meu irmão, eu trago aqui aquilo que eu penso. Claro, eu vou trazer a verdade que eu acredito, mas eu não vou brigar com você. Se você acredita diferente, tá tudo bem. Que o Senhor possa te trazer luz. Se você acredita que eu estou errada, ore por mim para que eu encontre a verdade. E o Senhor me ilumine. É assim que devemos caminhar. E não brigar, e não dividir a igreja, e não matar pessoas com palavras, com discussões, com coisas desnecessárias, e dividindo a igreja, a noiva do Senhor. Amém? E é isso, meus irmãos, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte. A sua curtida ajuda a ser relevante esse vídeo. Envia para a pessoa que está precisando dessa palavra hoje. Envia para 5, 10, 15, 20 pessoas e diga nos comentários de onde você está ouvindo essa palavra, o que te chamou a atenção, o que você ouviu e que te pegou ali, te fez lembrar de alguém, amém? E se inscreva no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, eu aguardo você lá, nós vamos continuar aqui no capítulo 3, no versículo 1, em nome de Jesus. Fica com Deus e até o próximo vídeo.